Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por mais esta manhã de festa, Senhor, nós invocamos o teu nome, Senhor, porque reconhecemos que tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Deus, tu és o nosso Redentor, tu és o nosso Salvador, Senhor Jesus, Senhor, e a cada dia, Senhor, queremos, Senhor, nos aprofundar, Senhor, tocando nesse grande amor que o Senhor tem por nós, nos ensina, Senhor, nos mostra que nós somos amados, Senhor, nos faça sentirmos amados, Senhor, nos leva, Senhor, a esse lugar, Senhor, onde nós tocamos esse amor que o Senhor tem por nós, Senhor, para que possamos avançar, Senhor, alegres, Senhor, em paz, Senhor, na certeza de que de forma alguma somos desamparados. Senhor, nós amamos o Senhor e cremos que o Senhor também nos ama, cremos no teu nome, cremos na tua obra, cremos na tua pessoa, Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos essa manhã, Senhor, pedimos ao Senhor a tua bênção para esse início de semana, que o Senhor possa abençoar, Senhor, as obras das nossas mãos, abençoar, Senhor, cada passo que dermos, abençoar, Senhor, cada irmão no seu trabalho, na sua casa, nos seus afazeres, nos seus negócios, abençoando, Senhor, cada um dos seus, guardando-os de todo mal, guardando-os, Senhor, de todos os perigos. Senhor Jesus, nós te louvamos pela vida da igreja, obrigado, Senhor, por esse lugar que o Senhor preparou para nós, obrigado, Senhor, por esse lugar que o Senhor, divinamente, Senhor, arquitetou, preparou, separou para que nele pudéssemos estar, Senhor, nessa manhã e, Senhor, e durante todo o nosso viver. Senhor, nós te louvamos, nós te amamos, nós te agradecemos, nós te adoramos. Jesus é o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém, irmãos, Jesus é o Senhor. Nós, como dissemos ontem, vamos dar continuidade ao encargo da semana 3 do nosso alimento diário, que tem como título geral da semana, né, a serpente de bronze. Porém, hoje, o título da mensagem de hoje é o que está no nosso alimento diário também, que fala sobre a maior demonstração do amor de Deus, né, por cada um de nós. Então, Deus nos ama, Ele ama a mim, Ele ama você, e nós precisamos aprender a tocar nesse amor que Ele tem por nós. Se eu começar essa manhã te perguntando se você se sente amado, o que você responderia? Você se sente amado? Você se sente amada? Às vezes nós invertemos as coisas e nós às vezes equiparamos o amor de Deus com o amor dos homens. Às vezes nós pensamos o seguinte: meu pai não me ama, minha mãe não me ama, meu irmão não me ama, meu filho não me ama. E achamos que Deus age da mesma forma que o homem. Deus não é homem, certo? E muitos, por não terem um relacionamento fundamentado no amor humano, nos relacionamentos humanos, acham que Deus também vai agir da mesma forma. E tem dificuldade de aceitar que Deus não é homem, então que o amor de Deus também é diferente do amor humano. Eu lembrei de um versículo aqui, se eu não me engano está em Salmos capítulo 27, Salmos capítulo 27, versículo 7, Salmos 27, versículo 7 fala: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares. Talvez essa fosse uma experiência de
Aqui quem escreveu Salmos foi Davi. Talvez Davi tivesse tido essa experiência dentro da sua própria casa, dentro dos seus familiares. Quando ele pede para Deus: Senhor, não me rejeites. Talvez porque Davi foi rejeitado por algum dos seus. Talvez porque lembra de quando Samuel foi escolher o novo rei de Israel dentro da casa de Jessé. Vieram todos os outros filhos, um após o outro, não é isso? E Davi ficou por último. Talvez os irmãos de Davi, por se considerarem superiores a ele, mais fortes, mais valentes, combatentes em guerra, desprezavam Davi. E Davi faz o mesmo pedido para com Deus, para que Deus não haja com ele como os seus próprios agiram com ele. Certo? Porque quando uma pessoa pede: Senhor, não me desampare, não me rejeites, não me recuses, é porque talvez Davi teve essa experiência dentro da sua casa. Experiências de desamparo, experiências de rejeição, essas experiências afetam o relacionamento de Deus, do homem com Deus, porque o homem passa a ver Deus vai fazer comigo a mesma maneira como eles fizeram comigo, mas Deus não é assim. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Davi faz o seguinte pedido a Deus: não me esconda, Senhor, a tua face. Talvez porque dentro da sua casa muitos esconderam a face dele. Davi fala: não me rejeites com ira o teu servo. Talvez Davi fosse rejeitado com ira. Tu és o meu auxílio, não me recuses. Talvez Davi foi recusado. Nem me desampares, porque talvez Davi foi desamparado. Essa é a oração de Davi: ó Deus da minha salvação. Aí o versículo 10 ele conclui e fala: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Davi sabia quem era Deus. Davi sabia que mesmo dentro, talvez, eu não estou afirmando, tá? Que a Bíblia não nos dá essa afirmação, mas ele fala o seguinte: porque se meu pai e minha mãe me desampararem. Talvez, irmãos, Jessé, talvez a mãe de Davi, talvez o seu pai, tinha os seus filhos prediletos, não é isso? Dentre aqueles valentes, dentre aqueles fortes e combatentes, como eu disse. E talvez Davi era mais deixado de lado. Talvez Davi, dentro da sua casa, ele não sentia, ele não tocava nesse amor que Deus tem, nesse amor dos pais para com ele, né? Aí ele fala o seguinte: porque, mas ele tinha uma certeza, uma convicção, porque Davi sabia quem era Deus, e Davi conhecia o amor de Deus. Nós precisamos conhecer o amor de Deus. E ele fala: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ele tinha a certeza do acolhimento de Deus, ele tinha a certeza e a convicção do amor de Deus. Irmãos, você se sente amado? Você se sente amada? Eu gostaria de ler 3 versículos com você. Abra comigo em João, ainda no Evangelho de João, capítulo 19. João 19, versículo 26. João 19, versículo 26 fala o seguinte: vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, certo? Disse: mulher, eis aí teu filho. João capítulo 20, só vira a folha aí. Ou melhor, 21. João capítulo 21, versículo 7. Aquele discípulo
a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. O versículo 20 ainda fala o seguinte: então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Por 3 vezes nós vemos a palavra discípulo amado, só aqui nessa parte. Primeiro nós vemos a palavra discípulo amado, uma vez, e por 2 vezes o discípulo a quem Jesus amava. Quem era esse discípulo? Quem que era esse discípulo que cita o discípulo amado, o discípulo a quem Jesus amava? Quem é esse discípulo? João. E quem escreveu o evangelho aqui? João. Então João estava referindo-se a ele mesmo quando escreveu o evangelho, certo? Quando ele fala o discípulo amado, ele falava-se dele. Quando ele cita, por exemplo, aqui no versículo 20 que acabamos de ler, então Pedro, voltando-se, viu-se que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. João, quando referisse a ele mesmo, ele referisse dessa forma: o discípulo amado e o discípulo a quem Jesus amava. O que levou a João a ser tão intrépido a ponto de escrever isso? Será que João era mais amado? Porque você não vê em nenhum outro evangelho esse mesmo relato. Você não vê Mateus escrevendo o evangelho, de Mateus, referindo-se a ele como discípulo amado. Você não vê Pedro relatando isso. O único que relatou isso aqui foi quem? Foi João. Mas será que Jesus tem um amor em parcela? Será que Jesus divide o seu amor mais para com uns e menos para com outros? Não. Mas o que levou esse homem a escrever dessa forma? Porque ele se sentia amado. É uma diferença, irmãos. Deus te ama com todo o amor que pode existir, porque Deus é amor. Mas você não se sente amado, então esse amor não tem eficácia na sua vida. Esse amor para você ele não age na sua vida, porque embora você seja amado, se você não se sentir amado, não fica completa a coisa, entendeu? Então João, ele se sentia tão amado que onde Jesus estava, João estava. Jesus estava sobe para o Monte da Transfiguração. Quem estava junto? João, Pedro e Tiago. Jesus vai para o Getsêmani, um dos piores momentos da sua vida na terra. Quem estava no Getsêmani? João, Pedro e Tiago. Jesus está assentado à mesa na última Páscoa. Quem estava do lado? A Bíblia fala que reclinado ao peito de Jesus estava quem? João. João falava o seguinte: eu não abro mão de estar aqui. Eu não abro mão desse lugar onde eu estou, tão próximo que eu posso sentir as batidas do coração do Senhor. Eu quero ouvir as palavras que saem de dentro dele. Não é isso? Eu quero ter essa experiência de ouvir o falar dele tão de perto, a ponto de essa palavra praticamente entrar em mim ao mesmo tempo. Quem estava aos pés da cruz quando o Senhor foi crucificado? O único que relata a experiência da crucificação? João. Então, irmãos, amado, todos nós somos. Agora, sentir-se amado, nem todos se sentem. Mas o amor está conosco. O amor foi ofertado a nós. O amor foi oferecido a nós. Então, irmãos, você precisa olhar, não baseie se você é amado ou não, baseado nos relacionamentos humanos, porque os homens são falhos. Você não é perfeito. Quem aqui é perfeito, levanta a mão. Quem aqui não falha, levanta a mão. Então, se eu e você somos imperfeitos, e se eu e você não falhamos, nós não podemos cobrar dos outros também que eles sejam infalíveis, e que eles não venham a falhar.
certo? Então não baseie se você é amado ou não no relacionamento humano, relacionamento terreno, né? Porque a Bíblia nos fala, irmãos, quando fala a palavra amor na Bíblia, embora ela seja escrita na tradução para o português, quando a Bíblia foi traduzida para o português, quando vai usar o termo, né, isso você vê a palavra amor em todas as aplicações da Bíblia, a mesma palavra, amor, certo? Mas no original não é o mesmo significado, certo? Não é, a palavra amor não tem o mesmo significado em toda a Bíblia, no original. Se você pegar, por exemplo, em um trecho da Bíblia, em alguma palavra, não vou entrar por causa do tempo, você vai ver que o significado da palavra amor aparece diferente em algumas aplicações. Então era o mesmo que se fosse escrito em outra palavra, porque originalmente foi usado outra palavra, mas quando a tradução para o português, eles fizeram a tradução, eles pegaram todos os significados amor e uniram nessa única palavra. Por exemplo, tem porções da Bíblia em que, se você pegar a tradução amor, a palavra amor, você vai ver que ela traduz para, por exemplo, filéu. O que significa a palavra filéu? Filéu é amor fraternal, amor entre irmãos, amor entre familiares, certo? Amor entre irmãos, perdão. A palavra filéu. Então, quando foram escrever amor, lembra quando Jesus perguntou para Pedro aqui em João 21, Pedro, tu me amas? Lembra? E o que Pedro responde? Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas a palavra amas que Jesus falou não é o mesmo significado que Pedro deu. Em outras palavras, no original, se você for pesquisar o original, sabe como que seria a pergunta? Jesus perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas, ágape? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu. Jesus perguntou, Pedro, tu me amas com amor de Deus? Porque em algumas traduções a palavra amor traduz-se para ágape. O que é amor ágape? O amor mais perfeito na face que o homem possa conhecer, o amor mais puro e o amor infalível, que é o amor de Deus. Então o amor de Deus é o amor ágape. O agapau, depende da tradução que você for ver. Mas quando Pedro responde, Pedro fala o seguinte, Senhor, tu sabes que eu te filéu. E o que é filéu? É o amor fraternal. Pedro estava falando, Senhor, eu não te amo com esse amor que você está me perguntando aí. Eu te amo com amor filéu. O que o amor filéu é? Falho. O que o amor filéu é? O amor é aquele que eu te considero muito. Sabe? Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te considero. Era isso. Por isso que Pedro entristeceu na terceira vez. Certo? Porque ele sabia que o amor que Jesus queria receber de Pedro não era o amor que Pedro tinha. Então, irmãos, o amor humano, ele é falho. Em outras traduções, por exemplo, se você ver a palavra amor, você vai ver o significado de estorge. O que é o amor estorge? É o amor entre pai e filho. Certo? O amor entre um pai e um filho não é o mesmo amor entre o marido e mulher, é o mesmo? Não, por isso que a Bíblia nos mostra isso. O amor entre pai e filho, a Bíblia nos mostra que é o amor estorge. Tem um outro amor também, que é o amor entre marido e mulher. É o amor, o significado da palavra eros. Eros é o amor entre homem e mulher, que não é o mesmo amor entre pai e filho, e que não é o mesmo amor entre irmãos, e que não é o mesmo amor de Deus, entendeu? Então quando a Bíblia fala, lemos agora, porque Deus, vamos ler João 3, vamos lá para João 3,
João 3 fala o seguinte: porque Deus amou. Essa palavra aqui, amou, ela vem da tradução ágape. Porque Deus, o versículo talvez mais conhecido de toda a Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou. Ágape, amor perfeito, amor sem falha, amor ilimitado, amor pleno. Porque Deus amou ao mundo. Mas que mundo é esse? É o mundo físico, é as árvores. Deus amou as árvores, Deus amou ali os rios, Deus amou os animais, Deus amou não é esse mundo aí. Quando fala Deus amou ao mundo, é toda a humanidade que foi corrompida, contaminada pelo veneno da serpente, certo? É todo o homem caído. Então, em outras palavras, fala o seguinte: porque Deus amou ao homem pecador, cheio de falha, cheio de problemas, de tal maneira. Em outras palavras, porque Deus me amou de tal maneira. Que tal você falar assim? Fala com o irmão que está ao seu lado: porque Deus me amou. Não é porque Deus te amou, é porque Deus me amou. Porque Deus me amou de tal maneira que me deu o seu único filho, ou seu filho unigênito. Olha, se isso não é amor para você, meu irmão, me mostra o que é. Se você não está satisfeito com isso aqui, me mostra o que vai te satisfazer, que eu acredito que nada mais irá te satisfazer. Quando nós falamos, Bruno, nós somos amados, é muito superficial. Quando nós falamos assim, Cristo morreu por nós, né, filha? É muito superficial, você junta todo mundo. Mas agora quando você fala o seguinte, Cristo morreu por mim, aí o peso é diferente, certo? Aí a eficácia da palavra é diferente. Quando você fala assim, porque Cristo morreu por mim, porque Deus me amou, era o que João falou, gente. O discípulo amado, é porque Deus me ama e eu sou amado. O que Pedro pensa que Jesus sente por ele, o que Mateus pensa se ele é amado ou não, para mim não vai fazer nenhuma diferença, porque eu me sinto amado. Entendeu, irmãos? Se a obra de Cristo na cruz não é suficiente para nós, como demonstração de amor, o que vai ser? Olha aqui, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu, irmãos, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha esse amor. Agora, você se sente amado ou você não se sente amado? Deus nos ama. Nós temos que aprender a falar como Davi, mesmo que meu pai e minha mãe me abandone, Deus, Ele me acolherá. Irmãos, nós temos um Pai que não falha, nós temos um Pai que não erra, nós temos um Pai que nunca, independente, irmãos, de qualquer situação, uma vez que nós cremos nele, que nós o recebemos, que nós recebemos a vida eterna, Ele não irá nos abandonar. Ele nos ama. Ele não veio para nos julgar, para nos condenar. O versículo 17 fala: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo. Agora eu vou enviar o meu filho ao mundo para botar fogo nessa turma, eu vou queimar todo mundo. Foi todo mundo contaminado pelo veneno da serpente mesmo, vimos isso aqui ontem, né? Já que está todo mundo contaminado, já que o destino é a morte, vamos adiantar o passo da turma. Não, porque porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora troca a palavra mundo por você. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para me julgar, mas para que eu fosse salvo por ele. Não é mais peso? Não causa mais impacto? Não te demonstra mais o amor de Deus por você?
Irmãos, às vezes nós olhamos algumas passagens da Bíblia e achamos que Deus é um pai que ele pega pesado com os filhos, né? Às vezes ele permite situações, mas o amor é o mesmo. Hebreus nos fala que Deus, ele disciplina aqueles que são filhos. Porque os que não são disciplinados são bastardos. Não são filhos, são bastardos. E às vezes nós também erramos, né? Em equiparar e medir o amor de Deus pelas coisas que Ele permite que passamos. Ah, não, eu estou passando por uma aí que eu acho que Deus não me ama não, viu? Porque se Deus me amasse, Deus não deixaria eu passar por isso, deixaria sim. Tudo isso é por amor, porque Deus quer que você cresça. Deus quer que você amadureça. Deus quer que você se torne um adulto espiritual. Aí às vezes Ele permite que nós passemos por umas, mas o amor, irmãos, é o mesmo. Falhamos por isso. Quantas pessoas não julgam aí a Deus por coisas que acontecem? Nem mesmo, talvez nem consigo próprio, mas com as pessoas de fora. Quantas pessoas às vezes não defendem a incredulidade, baseado no que aconteceu ou deixou de acontecer com as pessoas? Ah, mas olha, cadê Deus? Onde que estava Deus, né, quando isso aconteceu? Onde estava Deus quando isso deixou de acontecer, ou isso ocorreu com essa pessoa? Irmãos, Deus está no mesmo lugar, Deus está no trono e nada muda isso. Às vezes o homem se esquece de que muitas consequências são acarretadas por imprudências, por desobediência, por escolhas mal feitas. Lembra do filho pródigo de Lucas? O que o filho pródigo, aquele filho era amado? Claro que era. Claro que era. Eram os dois, né? A parábola do filho pródigo. É Lucas 15, se eu não me engano? Acho que é Lucas 15, né? Um filho falou: pai, dê-me a minha parte na herança que eu vou agora vazar fora. O pai amava o filho? Muito. Mas esse amor que o pai tem para com o filho não interfere. O amor de Deus não interfere nas escolhas humanas, certo? O amor de Deus, ele é perfeito, ele é ilimitado, ele é infalível, mas ele não interfere nas nossas escolhas. O filho escolheu sair, e por mais que o pai o amava, o pai o deixou sair, certo? Aí o pai chorou para o meu filho: por favor, não vá, eu te amo muito, fica que eu vou dar o que você quer. Não, o pai permitiu que o filho aprendesse da forma mais difícil, da forma mais dura, mas o pai permitiu que o filho aprendesse e crescesse lá fora. Entendeu? Aí às vezes nós olhamos: ah, mas Deus não amava, aquele pai não amava o filho pródigo. Amava sim. Deu tudo o que ele pediu e falou: olha, você escolhe se você vai ou se você fica. Se você escolhe sair da minha presença, eu não posso fazer nada. Por mais que eu te ame, você vai ir. Porque o amor de Deus, repito, não interfere na escolha humana. Deus amava o homem, lá em Gênesis capítulo 1, quando criou o homem, muito. Deus amava Adão e Eva, muito. Mas o amor de Deus não interferiu na escolha do homem de comer do fruto, entendeu? Aí Deus permite que o homem tome a sua decisão. Então, irmãos, por favor, não culpe Deus, tá? Não baseie o amor de Deus naquilo que acontece, que são resultado das nossas escolhas, certo? Não baseie o amor de Deus: ah, agora Deus não me ama porque isso está acontecendo comigo. Mas está acontecendo porque Deus quis que acontecesse, ou está acontecendo porque você escolheu e o motivo da sua escolha está sendo isso, o resultado da sua escolha? Irmãos, Deus nos ama, mas Deus também, Ele é justo, Ele é justiça, e Ele permite que nós escolhamos.
Mas muitas das vezes os resultados da escolha vêm não com aquela estampa, o amor de Deus, olha como Deus te ama, não. Mas é resultado das nossas escolhas. Então, irmãos, o melhor lugar para estar é onde João estava, filha. É aos pés da cruz. O melhor lugar para estar é onde João estava, reclinado ao peito de Jesus. É o melhor lugar, irmãos. Então não escolha sair da presença, porque Ele vai permitir que você saia. E pior vida é a vida longe do Pai. É a vida longe de Deus. Aí o filho pródigo, citando o filho pródigo, e no filho pródigo arrepende, cai em si. Falou, quem dera eu estivesse agora lá na casa do meu pai, e comer a comida e trabalhar para ele como empregado. Eu não quero ser mais filho, não quero ser empregado. O filho volta arrependido. A Bíblia fala, irmãos, que o pai estava a esperar o retorno. E a Bíblia fala que quando o filho estava vindo ao longe, o pai levantou. Então, quando a Bíblia fala que ele levantou, é porque ele estava sentado, olhando e aguardando o retorno. Quando ele viu, o pai levantou, correu e falou, agora eu vou te dar uma coça de vara para você aprender a não fugir de mim mais. Quem já teve essa experiência como filho, correu de mim? Um dia você volta. E o dia que você voltar, você vai ver o que é bom. Quem aqui, nunca fez... aprontou e saiu fora, mas quando retorna, meu irmão, pode preparar, como diz, prepara o lombo, prepara o lombo que o bicho vai pegar agora. Não é isso? Você não voltava quando você aprontava, como que você voltava? Irmão, com medo, porque você sabia que ia sobrar para você. Você sabia que o seu couro ia ser amaciado, não é isso? Mas com Deus não é assim, irmãos. Quando o filho volta, o filho não volta com... Sim, talvez o filho voltasse com esse sentimento. Deixa eu voltar agora, mas eu vou encontrar agora uma repreensão muito severa. Não, a Bíblia fala que ele não julgou o filho. A Bíblia fala que ele correu e abraçou o filho. Esse é o amor de Deus. Deus, ele não impede que você saia da presença dele e que você viva uma vida longe dele. Deus vai permitir isso. E as consequências vão vir, tá? Mas quando o homem resolve voltar, irmãos, Deus o recebe de volta. Amém? Há um abraço caloroso do Pai, há um perdão da parte do Pai, porque Ele nos ama. E nós vimos aqui, versículo 16 ainda, se esse amor que o Senhor tem por você e por mim não é se o que Ele fez não é suficiente, irmãos, o que vai ser suficiente? Falamos ontem aqui a respeito da crucificação de Cristo, Às vezes nós olhamos a crucificação de uma forma muito superficial. Se você for pesquisar na história mesmo o que foi a crucificação, você vai ficar perplexo. O que Cristo aguentou, o que Cristo suportou, começou na sexta-feira à noite no Getsemane. Quinta-feira à noite no Getsemane, no dia da última ceia, no Getsemane, Cristo já começou a sua agonia. Cristo começou ali a ser pressionado. Getsemane, para quem não sabe, o significado de Getsemane é o lagar do azeite. É onde a azeitona ela é prensada e pela prensa, a pressão que a azeitona sofre, verte-se o azeite ou óleo, que significa o Espírito. Cristo foi prensado no Getsemane. A agonia de Cristo já começou ali a ponto de Lucas relatar que ele suou sangue. A agonia do Senhor já estava muito grande, irmãos. Ali ele começou a demonstrar o que ele estava sentindo humanamente falando. Cristo foi preso, Cristo passou da quinta-feira para sexta-feira de madrugada, vai para as mãos de vai para a mão de Pilatos, vai para a mão de Herodes, volta para a mão de Pilatos, vai para o sacerdote, e aquilo, um acusa, outro cospe, outro bate, outro ofende, e por aí correu o processo. Cristo é apresentado para a multidão na sexta-feira, Pilatos, não é isso? Querendo se livrar da sua responsabilidade, apresenta Cristo para a multidão, era a véspera da Páscoa, então os judeus tinham a prática de soltar um prisioneiro. Cristo é apresentado do lado de um homem de uma índole terrível chamado Barrabás. Aí o povo escolhe Barrabás, não é isso? Aí você acha que você é rejeitado? Cristo foi mais.
Ah, não, mas eu sou rejeitado. Cristo foi mais, a ponto de escolherem um bandido do que escolhê-lo, certo? O povo solta quem? Cristo? Não, solta Barrabás. Crucifiquem-o. Cristo é espancado, Cristo é flagelado, Cristo ele é açoitado, Cristo, irmãos, é violentado. Cristo foi violentado brutalmente por soldados romanos. Calado, não abriu a boca por amor a você. Eu não vou falar a nós agora, eu vou jogar o peso nas suas costas e no seu coração, por você. Cristo foi flagelado, Cristo foi maltratado, cuspiram nele, bateram nele, bofetearam ele, ofenderam ele, irmãos, por você, por você. Levaram a cruz, colocaram a viga, 50 quilos, que pesava mais ou menos o braço horizontal da cruz, e puseram ele para carregar. Já estava, irmãos, só o bagaço. Cristo estava, perdão da palavra, com todo respeito, Cristo só estava, irmãos, o sangue, Cristo só estava a pele. Colocaram ele para caminhar uma longa distância para fora da cidade. Nem aqui dentro você pode ficar, vai sair para fora, vai ser crucificado lá fora, certo? Carrega, não aguenta, perdeu muito sangue, a força, humana foi se esvaindo, cai, chama Simão, carrega, ajuda a carregar, deu uma força. Jesus continuou, chegou lá, irmãos, bateram ele no madeiro, pregaram no madeiro, 6 horas pendurado. Que tal? E às vezes nós, falamos aqui ontem, achamos difícil ficar 2 horas sentado, cadeira macia, ar-condicionado, ouvindo a palavra de Deus. E ele foi pendurado 6 horas, 6 horas, já pensou você? Por que isso, irmãos? Porque ele foi ruim? Não, ele não tinha uma gota de pecado, vimos ontem. Por quê? Por você. Eu vou jogar a responsabilidade em você mesmo, para você sair daqui dessa manhã, e se você ainda tem algum sentimento de que você não é amado, que isso mude na sua vida. Amém. Tudo isso por quem? Por nossa causa? Não, nossa, se torna muito, muito leve. Por você. Ele foi pregado. Por você, ele sangrou. Por você, irmãos, ele foi colocado debaixo da ira de Deus. Falamos isso aqui ontem, nas últimas 3 horas, Jesus não foi mais condenado, sentenciado pelos homens. Nas primeiras 3 horas, Jesus foi sentenciado pelos homens. Nas últimas 3 horas, Jesus foi sentenciado pela mão de Deus. Deus tira o filho de ótica, e o que entra na ótica de Deus nas últimas 3 horas, sabe quem era? O pior inimigo. Aquele filho amado, lembra Jesus? Lembra lá de João? Quando Jesus João Batista apresenta, vai batizar Jesus, aí uma voz do céu: este é o meu filho amado, em quem me compraz, ou em quem eu tenho prazer. Nas últimas 3 horas, esse filho amado foi tirado da ótica de Deus e foi colocado no lugar, é a mesma pessoa, mas estou falando em questão de ótica, foi colocado no lugar o pior inimigo, e Deus despejou, irmãos, em Cristo a sua ira e a sua mão por você, para você agora ficar com infantilidade e pirraça de que eu não sou amado, eu não quero mais viver porque ninguém me ama. Irmãos, muda a sua percepção em nome de Jesus, certo? Ele sofreu por 3 horas debaixo da ira de Deus. Nem nascido éramos, nem pecado na prática tínhamos, mas os nossos pecados futuros já tinham sido lançados em cima dele há 2000 anos atrás. Certo? Aí ele passa por tudo isso por quê? Porque ele te ama. E para concluir, irmãos, deixa eu concluir aqui que o meu tempo já encerrou. Eu quero citar algo aqui para terminar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, certo? Ou seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo o que nele crê. Agora olha o versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Então,
o Senhor não veio para te julgar, o Senhor veio para te salvar. Você é amado. Fala com o irmão que está do seu lado. Você é amado. Há uma diferença na palavra crer. O que eu quero mostrar para você o seguinte aqui para concluir. Quando fala que para que todo o que nele crê. A palavra aqui, crer nele ou crer no Senhor é diferente de crê-lo, certo? Muitos entendem, filha, que crer em Jesus é o que? Acreditar nele. Não é. Certo? Não é. Olha João 6. Capítulo 6, versículo 30. Olha só. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Esse creiamos em ti é crê-lo, é acreditar nele, é acreditar que ele existe, certo? Mas esse não é o crer que leva à salvação, acreditar que Cristo existe, não é, porque se você ler Tiago, rapidinho comigo, por favor, Tiago, capítulo, ele está depois de Hebreus, capítulo 2, versículo 19, para você entender isso aqui agora. Tiago 2,19 fala o seguinte: crês tu, esse crês tu é o seguinte, você acredita que Deus é um só? Isso é acreditar em, certo? É acreditar é acreditar em Deus, é acreditar em Cristo, é acreditar que Ele existe, esse crer aqui. Mas olha o que Tiago fala: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então, se a salvação vem pelo crer, os demônios aqui eram para ter sido salvos. Mas o crer para a salvação não é crer que Ele existe, ou crer que Ele é um só. Isso aí, irmãos, até os demônios creem. E é algo que o ateísmo, sabe o que o Spurgeon falou? Que o ateísmo é algo estranho, que nem mesmo os demônios chegaram a tal ponto. Nem mesmo os demônios são ateus. Agora, uma pessoa que se considera ateu, meu irmão, é pior do que um demônio. Porque os demônios acreditam. Certo? Agora volta para João, que eu vou encerrar e já te explicar isso aqui. Quando fala para que todo o que nele crê, não, esse crer aqui, para não perecer e receber a vida eterna, não é acreditar em Deus e não é acreditar em Cristo. Esse crer no Senhor, ou crer, nele, sabe qual que é o significado? É recebê-lo para dentro de si. Esse é o crer que leva à salvação, não é acreditar que Ele existe, porque às vezes o homem acredita que Ele existe, mas não o recebeu, certo? Então o crer aqui é receber para dentro de si e se tornar um com Ele. Lembra o que Paulo fala em Coríntios? Aquele que se une ao Senhor é um espírito. Isso é crer. Isso é o crer que leva à salvação. Olha o versículo 18: quem nele crê não é julgado. Mas esse crer que não é acreditar nele, aqui fala quem recebê-lo para dentro de si. Quem o recebe para dentro de si e se une a Cristo não é julgado. O que não crê já está julgado. Então os demônios já estão julgados, mas eles creem, mas não é crer por acreditar, entendeu?
porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus, ou não recebeu o nome do unigênito do Filho de Deus. Então, irmãos, para concluir, o primeiro crer é acreditar, é receber, é reconhecê-lo, reconhecer que Deus existe, que Cristo existe, objetivamente. O que é objetivamente? Fora. Eu acredito nele, mas quero nada com ele não. É os demônios. Mas agora o que é o crer nele? É o recebê-lo subjetivamente. É receber para dentro. Aí esse crer é para a salvação, amém? Espero que você tenha entendido. E eu espero que você saia daqui nessa manhã se sentindo amado e amada, porque foi por você que ele se entregou, amém? Vamos ficar de pé, vamos compartilhar ainda em pequenos grupos, por alguns momentos, por alguns minutos, amém? Jesus ao Senhor.